eu quero falar com você sobre a importância de ter uma marca empregadora forte para que dê sustentação para que o negócio continue crescendo com lucratividade, porque afinal de contas o que traz a sustentação de um negócio é o lucro. E quem traz o lucro para dentro da empresa? Se não são as pessoas que trabalham em prol do resultado. E a marca empregadora, ela navega nesse sentido, para que a tua marca tenha uma reputação forte diante do mercado de trabalho. Como que a tua empresa é lembrada pelos seus ex-colaboradores? O que eles saem falando da tua empresa? Qual é a percepção que os colaboradores atuais têm da tua empresa? E quando a gente fala em empresa, o que faz uma marca da empresa acontecer no dia a dia são as pessoas, são as conexões e os relacionamentos que no dia a dia podem ser mais fáceis ou mais difíceis e, consequentemente, o ambiente de trabalho, aonde acontecem essas relações é que faz com que a percepção de marca aconteça maior ou menor. E principalmente a figura do líder é responsável pela construção dessa marca empregadora forte no dia a dia, por manter uma cultura viva, independente de você que é dono, estar presente ou não no negócio. Porque se você precisa estar presente o tempo todo para garantir que o teu negócio aconteça, isso significa que ao longo do tempo você não plantou, você não construiu uma cultura forte. Você muito mais talvez quis estar presente ali no operacional para garantir na tua mentalidade que a coisa aconteceria, só que a custo da renúncia do teu tempo, da tua liberdade, porque todo empresário ele também tem vida própria, ele também tem família, ele também tem filhos, ele também tem outras coisas e outras áreas da vida para fazer acontecer, que não é só o trabalho. E o grande erro que os empreendedores e os empresários cometem ao longo da jornada é renunciar à própria vida e viver simplesmente para fazer a empresa acontecer. Só que se a vida dele parar, ele não vai ter ânimo para tocar essa empresa e muito menos paciência para construir uma marca empregadora. Porque uma marca empregadora ela é construída através de conexão, através de cuidado. Você já viu um relacionamento dar certo sem cuidado? Não existe. Você precisa investir energia, tempo, sim. E se você não está presente ali no teu negócio para fazer isso acontecer, você vai ter problemas maiores lá na frente. Problemas de reputação, problemas com fornecedores, porque as pessoas que estavam ali na tua marca não souberam te representar diante do mercado, diante dos fornecedores e muitas vezes o teu fornecedor não te vê como uma marca relevante e prefere negociar com o teu concorrente e isso te tira diferencial do mercado. Isso é fato, gente, acontece o tempo todo. Eu só não sei se você tem essa visão de que isso pode estar acontecendo na tua empresa. Porque muitas vezes você pode estar tão focado ali no operacional, querendo fazer a coisa acontecer no controle, que você como dono não enxerga o que está acontecendo embaixo do teu próprio nariz. E eu falo isso, gente, porque depois de ter feito já muitas consultorias, eu percebi que muitas vezes, eu diria que mais de 90% dos casos, o próprio empresário tem uma visão totalmente distorcida e irreal do que de fato está acontecendo na empresa dele. Por quê? Porque ele está numa visão e muito preocupado com detalhes e deixando de olhar para o todo, tendo uma visão muito mais generalista. E isso pode impactar muito no resultado. Porque o resultado, primeiramente, vem de você. E a cultura da tua empresa parte de você. Portanto, os comportamentos que você tem como empresário, como empreendedor,
vai ditar o rumo do teu negócio e o comportamento das pessoas que estão dentro do teu negócio. Será que aí dentro da tua empresa você tem pessoas comprometidas? Você tem pessoas trabalhando felizes e empenhadas em fazer o negócio acontecer? Ou você tem pessoas trabalhando com medo? Pessoas que não fazem nada sem a tua anuência? Porque, gente, quando não existe cultura e não existe processo, existe, como eu posso dizer, muitas vezes um regime ditatorial dentro de uma empresa. E isso vai fazer com que você não construa uma marca, porque ninguém quer trabalhar numa empresa onde ela não tem liberdade de expressão e de desenvolver os próprios talentos. E isso acontece de uma forma que você vai ficando cada vez com uma mão de obra ruim, com pessoas dependentes de você. E, consequentemente, isso vai cada dia mais drenando a tua energia, porque você mesmo controla e não consegue dar permissão para que as pessoas deem o melhor delas. E aí você fica ali pagando o salário todo mês para que as pessoas façam o mínimo e não se doem, porque não existe conexão, existe medo. E uma empresa, ela só consegue prosperar quando os colaboradores prosperam junto com ela. Quando existe um ambiente favorável, quando existe, porque, gente, tudo é energia, eu acredito. Você trabalhar num ambiente em que a energia é pesada, que resultado que você pode produzir? Aí você vai começar a ver problemas acontecendo e principalmente problemas de relacionamento. E muitas vezes você espera de um colaborador algo que você não deu, que você não plantou. E aí você tem uma expectativa totalmente distorcida porque você na tua comunicação nunca deixou claro para ele qual era o papel dele e você espera que ele adivinhe isso. Gente, isso acontece muito nas pequenas e nas médias empresas. Contratação errada, expectativas totalmente distorcidas, simplesmente pela falta do entendimento de pessoas. Que tipo de pessoa que você precisa para executar aquela função? Como é que você se vende para o teu colaborador diariamente? Só tem uma forma de você se vender, através da integridade, aquilo que você exige dele, você dá exemplo. Se você quer agilidade, seja ágil. Se você quer honestidade, seja honesto. Não minta, seja transparente, porque senão você está gerando uma relação construída em barro, em areia, que a qualquer momento pode desfazer. E o que isso significa, quando eu estou fazendo essa analogia? Que a qualquer momento, qualquer empresa pode tirar o teu colaborador dali. E às vezes é uma pessoa que está ali muito boa, só que muito mal aproveitada. Isso acontece, gente. Muito. Na mão de um líder, aquela pessoa não vai. Troca o líder, aquela pessoa deslancha. Por quê? O problema está aqui, ó. Sempre vem de cima para baixo, quando a gente fala de marca empregadora. Então, como é que você tem hoje a tua cultura da tua empresa? Ela é viva ou ela é uma cultura fraca? Se não tem integridade, se não tem consistência, integridade é você fazer aquilo que você prega e fala. Se você não faz isso, a tua cultura é fraca, você não dá exemplo. E aí qualquer um pode mandar na tua empresa, você ficar refém dos próprios colaboradores por culpa tua, não deles. Por processo de contratação, muitas vezes, errado. Porque você não tem uma descrição de cargo que deixe muito claro qual é o papel desse colaborador. Ou você contrata alguém muito bom estrategicamente, mas a empresa não dá sustentação para que essa pessoa desenvolva o trabalho e ela vai embora. Eu tenho certeza que você que está me escutando aí do outro lado já passou por isso. Seja você um profissional que trabalhou numa empresa assim, ou seja você um empresário que já passou por isso. Se você já passou por isso, você já entendeu
com este erro que muita gente comete, e tá tudo bem de cometer, mas é ter a clareza de que o teu negócio não cresce sem as pessoas, e as pessoas certas. E para você colocar as pessoas certas no teu negócio e cultivar essas pessoas ao longo do tempo, depende única e exclusivamente de você. Independente se você é uma pessoa ativa no teu negócio ou não, porque você pode ter outros líderes comandando o negócio. Só que para isso, esses líderes precisam ter a clareza da visão de futuro da empresa e qual é o papel de cada colaborador para que essa visão de futuro aconteça mantendo o propósito vivo e a cultura viva. Ou seja, se os teus valores que permeiam, que vão ditar a forma como você e os seus colaboradores vão agir, se esses valores não estão claros, você não tem congruência de valores. Então você fala uma coisa e faz outra. E isso não gera conexão, não gera admiração. Muito pelo contrário. Então uma marca empregadora começa através da cultura, que vem de cima para baixo, né? Dono, líderes e daí vai. E você precisa ter, depois de estabelecida uma cultura, um processo de contratação, que ele não precisa ser complexo, mas você precisa ter minimamente uma descrição do que aquela pessoa vai fazer, porque senão nem você vai ter clareza e vai ter uma expectativa que essa pessoa no dia a dia faça mais. Só que nem ela sabe o que você espera dela. Você minimamente precisa fazer um processo de integração para que ela conheça todos os processos da empresa. Senão, essa pessoa vai entrar com uma percepção de valor muito baixa e não vai valorizar. Por quê? Porque o papel de fazer o valor acontecer na cabeça do teu colaborador é teu, enquanto empresário, enquanto líder. Você pode até ter pessoas que fazem, você terceiriza esse trabalho de contratação para profissionais de RH. Só que se você não subsidiar esse profissional de RH para que ele trabalhe o valor da tua marca para contratar pessoas boas, ele simplesmente vai ficar no escuro. E aí você vai culpar depois o profissional de RH que trouxe um colaborador errado. Mas partiu de quem o erro? Então, gente, nós, enquanto empresários, enquanto empreendedores, precisamos, acima de tudo, nos responsabilizar pelos nossos resultados. Porque tudo, exclusivamente tudo, parte da gente. E eu me incluo nisso porque eu também sou empreendedora. Eu também tenho comportamentos que ditam o meu negócio para o lado do resultado ou para o lado negativo, assim como você. O que importa é quando a gente errar, consertar rápido. E se eu hoje estou falando isso para você aqui, é porque ou eu já errei, ou eu já tive empresas que são meus clientes que erraram. E eu não preciso simplesmente passar pelos mesmos erros. Porque eu já vi outras empresas passando, por que eu vou querer fazer a mesma coisa? E você? Você pode não saber, mas o principal erro é sentir o sintoma e não buscar ajuda. Então hoje, esse bate-papo aqui contigo é muito transparente, porque eu acho que entre nós, empresários, empreendedores, a gente tem que ter conversa de adulto. E conversa de adulto muitas vezes é difícil. E quem disse que as conversas com os teus colaboradores serão fáceis? E se para você tá difícil, não é sobre o teu colaborador, é sobre você. Como você se posiciona? Você tem medo de dar um feedback e criar algum tipo de distanciamento? É aí que tá. A falta de feedback gera distanciamento, gera uma percepção de valor baixa. Porque o feedback, ele é necessário na construção de um relacionamento. Você não dá feedback para o teu filho? Você não dá feedback para tua esposa, para o teu esposo? Feedbacks construtivos. Porque ninguém nasceu sabendo um monte de coisa. Você não nasceu sabendo empreender, nem eu. A gente vai aprendendo na jornada. E principalmente aprendendo com quem já passou por dores que a gente está passando hoje. Eu já passei por um processo de ver a cultura de uma empresa se deteriorando.
E quando aquilo começou a acontecer e houve um distanciamento de valores, eu saí. Não foi por conta de salário, foi por conta de cultura, de valores. E se a gente não for íntegro com a gente mesmo, aí agora eu tô falando com você que é profissional. Você precisa ser íntegro com você para trabalhar dentro de uma empresa que tem os mesmos princípios e valores. E não olhar simplesmente salário, porque isso ao longo do tempo pode custar muito caro. Agora, você que é empresário empreendedor, contratar errado, depois ter que demitir e gastar para isso, muitas vezes você está tirando dinheiro da tua área de marketing, da tua área de branding, da tua área operacional, da tua produção, para demitir o funcionário. E aí você vai empurrando ele com a barriga. Só que muitas vezes você contratou simplesmente aquela pessoa que aceitou o salário que você está disposto a pagar. Não é só sobre salário. Você pode até não pagar um salário muito alto, dependendo, né, do tipo de estratégia que você tem dentro do teu posicionamento de negócio. Porque se você não tiver a estratégia do teu negócio clara, você contrata profissionais errados. Você quer contratar um profissional operacional para fazer o estratégico, ou para fazer diversas outras atividades que ele não tem competência. Então você precisa ter clareza das competências que o teu colaborador precisa ter para executar o que você precisa para chegar no teu resultado. E se você não sabe, se você não mede isso ao longo do tempo, você vai mantendo aquele colaborador ali que não está performando, mas nem você sabe porque você não tem parâmetro, é só a tua percepção. E a sua percepção pode estar errada, porque esse cara pode estar entregando muito e na tua percepção é pouco. E aí fica aquela coisa, né, daquelas conversinhas no café, que existe muito nas empresas, que aí o colaborador começa a falar mal do gestor, do líder, começa a falar mal da empresa, porque ele trabalha e não é valorizado, porque o que ele faz está fora da tua expectativa, mas nunca teve um alinhamento. Então, comunicação. Comunicação é fundamental para que uma marca empregadora ela tenha uma performance positiva, para que ela seja construída ao longo do tempo e que, da mesma forma que você hoje trabalha investindo para atrair o cliente, para gerar valor para o teu cliente, para mostrar o quão bom você é naquilo que você faz, no produto que você desenvolve, e aí você gera valor nesse produto para ter um posicionamento de preço no mercado, alinhado com a lucratividade que você deseja, para que essa empresa continue sobrevivendo ao longo do tempo. Isso é importante? Mas quem representa a tua marca diante desse cliente, diante do teu fornecedor, são as pessoas que trabalham dentro dela. Então, uma marca empregadora é fundamental porque ela mexe com a estrutura do negócio inteiro. Então, por isso que começa nas pessoas. Qualquer resultado que você deseja atingir na tua empresa depende das pessoas. E você vai numa velocidade maior ou menor dependendo do quanto você investe para desenvolver competências nesse colaborador. E quais competências são necessárias? Depende do resultado que você quer atingir enquanto negócio, enquanto empresa. Eu estou falando aqui de uma forma que talvez não seja clara para você, porque talvez você ainda esteja distante, não tenha ainda a competência necessária para entender o que eu estou falando. E isso pode ser mais grave ainda, porque isso significa que você precisa investir no desenvolvimento das tuas competências enquanto empresário para conseguir ter a clareza do que eu estou te falando hoje. Não espere você começar a sentir a dor da falta de cultura e de ter uma marca empregadora forte, porque o prejuízo é alto. O prejuízo é muito alto. O prejuízo pode ser perda de fornecedor. O prejuízo pode ser altos custos com demissões. O prejuízo pode ser vendas que são feitas de forma errada e aí você gera uma venda hoje que vai te dar problema
amanhã e depois, porque você vai ter que ficar contornando os problemas que essa venda te gerou, porque esse profissional não soube fazer uma negociação correta, saudável para a empresa. Então, pensa o efeito cascata, vai, para ser mais claro possível aqui. É o efeito cascata. Por isso que se você está começando, ou se você já está empreendendo e está sentindo esses sintomas, para. Porque se você não parar para olhar para isso, você vai consertar os sintomas da falta que isso trouxe. E não vai adiantar, porque você vai consertar aqui e a coisa vai continuar acontecendo errada. Então você vai viver para consertar erros. Por que isso acontece? Por falta de clareza e ineficiência dos teus processos internos, da forma como você tem cuidado das pessoas. Você olha para a pessoa como um número, simplesmente falar, ó, faz isso aqui. Te contratei para fazer isso aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ter o papel de mãe e pai desse colaborador. Não, em hipótese nenhuma. Você precisa ter um posicionamento claro. Você precisa ter uma cultura clara, porque a cultura da tua empresa muitas vezes não é clara para você. Como é que você vai exigir do outro? Entende? Que tudo se trata de relacionamento, de pessoas, de você saber lidar com os teus próprios comportamentos para saber lidar com o comportamento do outro, porque muitas vezes o outro reflete o teu próprio comportamento. Espelho, isso acontece. Então, gente, é sobre isso. Antes de olhar para a falha do outro, olhe para a tua falha. Aonde você está falhando para que o outro falhe. Traga essa responsabilidade para você. E eu te falo isso por experiência própria. Por já ter passado aí, ao longo mais de 18 anos trabalhando tanto em multinacionais quanto prestando serviço para pequenas e médias empresas, eu te falo hoje com conhecimento de causa dos dois lados. E isso que eu estou te falando e que eu estou te ensinando aqui não é simplesmente para grandes empresas, muito pelo contrário. Você que é uma pequena empresa e quer chegar a ser uma empresa grande, se você não começar a investir na tua marca empregadora desde bebezinho aí, você vai começar contratando errado, tendo problemas principalmente emocionais para você e para quem trabalha para você. Porque começa a gerar um ambiente de trabalho ruim, baixa produtividade, baixo resultado, baixo engajamento. Por quê? Empresas que não têm alma dificilmente têm engajamento e comprometimento do colaborador. Porque falta propósito. E se você não sabe vender o teu propósito para o teu colaborador, ele não vai saber vender para o mercado. Você precisa deixar muito claro para que a tua empresa existe. É simplesmente para fazer produto? O teu produto tem qual propósito? Para que você criou a tua empresa? Porque se não tiver isso claro para você, eu te garanto que você deve estar num nível de estresse muito alto, um cansaço absurdo, uma falta de paciência absurda, porque o teu negócio deixou de ter valor para você e se tornou um peso. E, consequentemente, as pessoas que trabalham dentro dessa empresa, se esse é o teu caso, elas vão sentir o sintoma disso. E, consequentemente, não vai ser um ambiente bom para que elas prosperem junto com a tua empresa. Porque a tua empresa não vai prosperar. Porque, gente, prosperidade numa empresa não é simplesmente vender, não. Prosperidade é você ter um ambiente saudável com os teus colaboradores, com os teus fornecedores, com os teus clientes. Porque se a tua energia, a energia do teu colaborador não é boa, logo, quando eu falo em energia, gente, eu tô falando de pensamento. Pensamento gera ação, que gera energia, que pode gerar harmonia, como pode gerar estresse. Entende? E esse estresse gera por falta de clareza interna. Por quê? Retrabalho, cliente que reclama, é fornecedor, começa a gerar um efeito cascata
porque parte de cima. E eu acredito que o negócio, ele é reflexo do que eu sou, dos comportamentos que eu tenho enquanto empresário, enquanto empreendedor. Então, como é que está o teu negócio hoje? Como é que está a tua marca empregadora? Ela é fruto daquilo que você se conecta. Então, você se conecta com os teus colaboradores através do quê? Você só acha que tem que mandar e eles têm que executar do jeitinho que você faz, ou você dá liberdade para que eles executem melhor do que você executaria? Ou você tem medo de contratar pessoas que sejam melhores do que você? Gente, isso é maravilhoso, quando a gente tem essa maturidade de contratar pessoas melhores do que a gente em várias outras coisas, para que a gente deixe a nossa energia fluir para aquilo que a gente é muito bom em fazer. Tudo se torna mais leve. Agora, se você assume um papel que você quer fazer tudo, porque você não confia que ninguém vai fazer melhor do que você, porque eu já fui uma pessoa assim e hoje eu entendi o quanto que isso me desgastava, a partir do momento que eu entendi que sim, tem gente muito boa no mercado e que se conectam por propósito, não simplesmente por dinheiro. Elas enxergam a oportunidade na tua causa, naquilo que você defende. Ela fala, caramba, eu quero estar junto, quero crescer com você. Eu achava que isso não era possível, mas é. E eu só pude perceber isso quando eu mudei a minha mentalidade e comecei a dar oportunidade para que as pessoas pudessem mostrar os seus talentos, aquilo que elas pensavam, como que elas resolveriam o problema. E tudo parte de você aprender a fazer perguntas, a saber desenvolver competências de escuta, de liderança em você. Porque, gente, não tem receita pronta. O que existe são... Como eu posso dizer para você? Quando eu falo que não tem receita pronta, é porque a lógica humana não tem receita. Não tem receita como você lida com a outra pessoa. Entende? Existe o quê? Um entendimento através da tua vivência e através da tua abertura em se relacionar com a outra pessoa, em escutar, em entender, em equilibrar a tua comunicação para que você possa dar um feedback mais assertivo e não um feedback que seja destrutivo para a pessoa. E muitas vezes, se você olha só para números e resultado e não enxerga pessoas, é isso que você faz. E ao invés de você construir uma marca forte, você constrói uma marca que pode até vender, mas é um custo emocional e mental muito alto, tanto teu quanto das pessoas que trabalham para você. Imagina essas pessoas pensando mal de você o dia todo. Que energia que você está gerando, né, para você, que você está atraindo para você. Então, gente, é possível trazer resultados muito bons através das pessoas, porque só tem isso, só tem esse jeito. Agora, como é que você lida com as pessoas é que é a chave do teu negócio. Espero que esse vídeo tenha te conscientizado um pouco da forma como você tem lidado consigo mesmo, porque muitas vezes você nem permite que as pessoas se aproximem de você e se conectem com você exatamente pela armadura que você veste, por um medo de errar muito alto. Só que aí você não percebe que quanto mais você nutre isso, mais gente errada se aproxima de você, mais contratação errada você faz, mais gente descomprometida você gera e menos controle você tem. Quanto mais controle, menos controle, entende? Então você tem que aprender a controlar o processo. Isso vai fazer muita diferença. E isso foi algo que eu aprendi e venho aprendendo cada vez mais, porque é um exercício diário. Desenvolvimento de competências é um exercício diário e você, enquanto empresário, precisa exercitar dia a dia, porque quanto mais você exercitar essa arte, que eu acho que lidar com pessoas é uma arte, quanto mais você desfrutar disso e aprender e a saborear esse processo,
mais você vai crescer. Não é só no seu negócio, não. É na tua vida como um todo. Porque não faz sentido só o negócio crescer e você não crescer através dele. O trabalho serve para evoluir a gente, principalmente enquanto pessoa. Então é isso. Essa mensagem que eu deixo para você. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.